terra tremeu com uma força violenta e incomum, como se estivesse prestes a expirar seu último suspiro. O segundo estranho, aquele ainda envolto em mistério, soltou um grito estrondoso que rasgou o silêncio. Um grito que brotou das profundezas da dor, após Vados exalar suas últimas respirações em seus braços. Sua energia explodiu de forma insana. Uma onda de luz varreu os céus e se estendeu pelo espaço, até que parecia que o próprio universo tremia. Goku ficou atônito, observando aquela luz explosiva, sem entender se presenciava o nascimento de um novo poder ou o início do fim de tudo. Atrás dele, seus amigos estavam paralisados de espanto. Ninguém conseguia pronunciar uma única palavra. Até mesmo a criação do próprio sumo sacerdote congelou no lugar, seus olhos fixos na explosão cósmica que ultrapassava os limites da compreensão. A luz se intensificou, o clima mudou, e a cor habitual do céu desapareceu, transformando-se numa pintura viva de cores vibrantes e dançantes. A superfície da Terra tornou-se uma substância sólida e translúcida, semelhante ao vidro, refletindo o brilho da lua e das estrelas que voltavam a iluminar o firmamento. De repente, as tempestades cessaram, como se a própria natureza prendesse a respiração, à espera do que viria. Todos permaneceram em silêncio, com os olhos fixos naquela criatura que se despia de seu manto sombrio, revelando um corpo que irradiava uma luz misteriosa. Goku, imóvel e sereno, sentiu algo dentro de si reconhecer aquela presença, uma energia que jamais imaginara sentir novamente desde a sua partida do mundo do vazio. A criatura começou a avançar com passos frios, desprovidos de emoção, com um olhar fixo e confiante, sem hesitação. Não respondeu a ninguém, não se distraiu com os gritos atrás de si. Caminhava em linha reta, com um único objetivo. Goku. Gohan murmurou aflito. O que ele está fazendo? Ele está indo direto para o meu pai. O ar ao seu redor mudou, a gravidade parecia distorcida. O estranho parou diante de Goku, frente a frente. Nenhuma palavra, nenhum movimento, apenas olhares frios que pareciam mergulhar na alma de Goku, como se buscassem algo perdido há milênios. Goku também não se moveu. Encarava-o com uma mistura de cautela e nostalgia, dúvida e convicção. Aquele silêncio parecia suspender o tempo. Então, com uma voz que rompeu o vazio, Goku disse: "Eu nunca imaginei que te veria novamente, Whis." O espanto tomou conta do lugar. "O quê?" Ele disse, "Whis?" Goku continuou: "Mas há algo em você que mudou. Essa não é a mesma luz que eu conhecia. Que trevas são essas dentro de você, Whis? Você ainda é o Salvador ou se tornou o perigo?" Suas palavras acenderam a tensão no ar. Whis permaneceu em silêncio por alguns instantes, seus olhos brilhando com uma mistura do antigo brilho celestial e da nova escuridão, antes de esboçar um sorriso frio e responder, com uma voz carregada de reverência: "Eu me tornei ambos, Goku. A luz que guia e a escuridão que destrói. Sou o Salvador e o perigo, ao mesmo tempo." Num piscar de olhos, ele ergueu lentamente a mão, sem explicações, sem justificativas. Uma energia estranha começou a se concentrar na palma dele. Todos recuaram um passo. O velho gritou aterrorizado: "Você enlouqueceu! Está mirando diretamente no rosto do Goku!" Mas Whis permaneceu imóvel, seu rosto impassível, os olhos fixos em Goku, enquanto a energia em sua mão crescia até iluminar metade do céu. A criação do sumo sacerdote observava, incrédula. Goku, ainda silencioso, fitava a energia se formando na mão de Whis, a poucos centímetros de si. Todos olhavam atônitos quando o golpe foi lançado. Uma explosão ensurdecedora sacudiu tudo. Ondas de energia subiram como um vulcão, e tudo desapareceu num clarão branco que cegava a vista. Kuririn gritou: "Não, ele fez isso! Ele destruiu o Goku!" Piccolo levou a mão ao peito, chocado. "Impossível! Esse não é o Whis que conhecemos!" A luz dominou o horizonte por longos segundos. A terra quase tremeu sob sua intensidade. Então, lentamente começou a se dissipar, revelando o cenário. Todos ficaram paralisados. Não entenderam o que viam diante deles. Goku não estava mais diante de Whis, como haviam pensado. Ele havia desaparecido completamente. E reapareceu atrás de Whis, firme e sereno, como se nunca tivesse se movido. Whis, por sua vez, ainda olhava para frente. E a verdade se revelou. O Targo não era Goku, mas sim a criação real, a criação do próprio sumo sacerdote. O ataque foi lançado contra ela, mas ela o bloqueou facilmente, confiante e sorridente, como se já soubesse do plano antes mesmo que acontecesse. Todos ficaram sem palavras diante do que presenciavam. Gohan gritou atônito: "O que foi isso agora? Foi de propósito?" Mas o primeiro misterioso, aquele que vigiava os amigos, sorriu levemente, com um ar envolto em mistério, e disse: "Foi um movimento inteligente, não um ato impulsivo como pensaram. O Whis testou seu verdadeiro oponente, aquele que ele considera a fonte do perigo para Kakaroto. Mas o que ele fez não foi apenas um teste contra aquela criação. Ele também quis descobrir até que ponto Kakaroto mudou." Whis permaneceu diante de Goku, de costas para ele, como um escudo silencioso que o protegia de tudo. A criação do sumo sacerdote ergueu-se e falou com um tom sarcástico: "É verdade que eu gosto de surpresas, mas elas perdem o sabor quando vêm de você, Whis. Estava me preparando para o meu verdadeiro encontro com Goku, e agora você aparece para arruinar a festa." Mas Whis não se moveu, nem demonstrou emoção alguma. Apenas ergueu levemente a cabeça e respondeu com uma voz que misturava frieza e dor: "Não me importo com suas festas, nem com suas tolices. Já não sou aquele que brincava com os anjos em seus jogos entediantes. Tive um único propósito, que me consumiu por 10 anos inteiros: compreender quem eu sou e o que este sistema deveria ser. Mas algo mudou. Surgiram novos propósitos. Um deles é a vingança, contra aqueles que causaram a partida dela. E o outro é proteger Goku, porque Vados, antes de partir, deixou seu último desejo em meu coração. Portanto, considere minha presença aqui uma homenagem ao espírito dela.
e uma promessa que enfim será cumprida. O silêncio tomou conta por um instante, até ser quebrado por um grito furioso vindo do alto. Um dos irmãos de Whis apareceu. Basta, Whis! Como ousa se mostrar do outro lado? Você foi banido de entre nós, destituído de sua patente real, separado da luz. Agora você é nada, nem rei, nem anjo, nem espírito. Você morreu no dia em que foi destituído. O que resta é apenas uma casca vagando entre a luz e o vazio. Os outros anjos se alinharam, preparando-se para o julgamento final. Atrás de Whis, Goku permaneceu calado, até que de repente seus olhos se arregalaram, como se algo atravessasse sua memória. Ele viu uma cena antiga em sua mente, Vados diante dele, defendendo-o de seus irmãos. A imagem se repetia agora, viva diante dos seus olhos. Uma voz poderosa ecoou entre as fileiras angelicais. Suas palavras reverberaram pelos céus. Este é o seu fim, Whis. Não permitiremos mais que desonre o trono. Nosso verdadeiro alvo é Goku, mas já que você escolheu ficar no caminho, cairá primeiro. A aura celestial começou a arder ao redor deles. Vários irmãos de Whis formaram um círculo completo, seus corpos irradiando luz, conectados por fios de energia espiritual. Maldito seja Whis! A onda luminosa explodiu do centro do círculo, como uma estrela que detona em um único instante. A luz cobriu tudo. O tempo congelou por alguns segundos e o estrondo que se seguiu sacudiu a terra até suas profundezas. Quando a poeira começou a se dissipar, o cenário parecia dobrar o próprio tempo em reverência. Whis estava firme, seu corpo imóvel, seus olhos sem emoção, seu rosto inexpressivo. Com uma calma terrível, ele disse: agora está claro para mim. Eu fui bondoso demais. Desta vez, não haverá redenção antes da dor. Ele virou lentamente a cabeça para Goku e falou: Goku, por favor, não interfira. Eu te conheço bem, mas esta é uma luta só minha. Uma promessa que fiz e chegou a hora de cumpri-la. Então, desapareceu. Sua velocidade estava além da percepção. Apenas um clarão cinza cortou o ar, seguido de uma explosão de energia celestial que virou o céu de ponta cabeça. Em um piscar de olhos, todos se viram cercados por uma tempestade de luz. Whis enfrentava seus irmãos. Cada movimento seu parecia fender o próprio tempo. O que é isso? Ele está lutando contra todos eles sozinho? Enquanto Gohan murmurava: ele nunca teve esse nível nem quando lutou contra o meu pai. Seu poder ultrapassou toda a lógica. O misterioso observador, em silêncio, e disse em voz baixa, como quem já conhece toda a verdade: nada do que vem é surpreendente. Já vivemos dias maiores do que este. O resultado sempre foi claro. Whis não é mais o mesmo que conheceram. Goku continuava observando a batalha e disse com admiração na voz: nossa, agora entendo pelo que ele fez com o planeta Terra. Ele alcançou um nível onde controla a própria natureza, como se fosse parte da sua alma. Esse é o estágio que falavam os deuses da destruição em fusão. Por isso que o planeta ainda resiste a esse confronto devastador. Ele o preparou desde o início. A cena revelou-se após a corrida violenta. Os irmãos de Whis caíram, um a um, atirados ao chão como corpos inertes. Não era morte, mas uma derrota esmagadora que abalou sua essência. Restava entre eles uma que ficou no centro do círculo, recusando-se a lutar. O som do seu choro rasgava o lugar com uma tristeza profunda. Whis avançou lentamente na sua direção, seus passos desprovidos de misericórdia, e a mão ergueu-se como se fosse proferir o veredito naquele instante. Ela chorava com uma dor sem limites. Whis ergueu a mão e falou com frieza cortante: não vai me enganar com suas lágrimas fingidas. Você pensa que chorar absolve o que fizeram. O que fizeram a Vados transformou meu coração em pedra. E eu não permitirei que nenhum de vocês viva neste cruel mundo. Purificarei este mundo. Apontou a mão como se quisesse acabar com ela num movimento repentino, mas uma voz cortou o espaço, firme e cheia de determinação. Pare, não faça isso. Todos se voltaram e viram Goku avançando, sua voz firme, sem espaço para hesitação. Whis olhou para ele e disse: não disse para não intervir, tenho um objetivo particular. Goku respondeu com a voz trêmula de lembranças: anjos são apenas peças. A verdadeira corrupção paira acima de suas cabeças. É o sacerdote. Nosso alvo maior é pôr fim a ele e tirá-lo do poder, não matar filhos que foram vítimas de sua liderança. A punição deve atingir a fonte. Mesmo assim, Whis ignorou as palavras de Goku. Os olhos dele novamente foram tomados por uma aura letal e ele carregou sua energia até que o ar ao redor vibrasse. Foi então que algo inesperado aconteceu. O céu se abriu e do nada desceram incontáveis fileiras de anjos, como uma tempestade que caía em chuva, asa sobre asa, formando filas como se o céu tivesse enviado todo o seu exército. Eles pousaram na terra como um juízo celestial único. Seus rostos eram duros, os olhares voltados para Goku e Whis juntos. Não vinham com um segundo propósito, vinham com um único objetivo, claro como verdade imutável: eliminar Goku e extinguir quem se interpusesse no caminho, ou seja, o próprio Whis. Os amigos ao redor ficaram petrificados de espanto. Whis falou, dirigindo-se a Goku: proteja-se, Goku. Não creio que vá hesitar. Desta vez trabalharemos em equipe. Você é o eixo. Sua presença é o cerne deste jogo. Goku respondeu com frieza: não se preocupe, Whis. Nosso objetivo é comum. Mas lembre, não queremos matá-los. A justiça é conquistada, não devorada em sangue ao acaso. No palácio, o sacerdote explodiu em fúria, o rosto como brasa ardente. Você me enganou, Whis. Confiei em você, entreguei as chaves do meu destino. E então, sumiu e voltou com traição.
Golpeou a mesa até o mármore rachar e uma exclamação interna saiu dele. Zeno exige que eu explique seu sonho. Tenho pouco tempo nesta sala e preciso de um artifício para enganá-lo. Esperarei pelo destino de vocês e de meus filhos. Eu os trouxe do mundo exilado. Veremos como termina seu jogo agora. Na Terra, o comandante dos anjos avançou, a voz como trovão, dizendo com autoridade incontestável: não servíamos este sistema há milhões de anos. Agora, nossa primeira missão após tanto tempo, destruir quem corrompeu o sistema. Não falharemos. Goku e Whis não ficaram esperando. Avançaram juntos um passo à frente, diante do mar de anjos. E então o combate começou como um bombardeio celestial. Gritos, ondas de energia colidindo, turbilhões de luz e sombra. Os anjos atacaram em massa, precipitando-se como enxames de lâminas. Rajadas de energia celestial quebravam o chão cristalino sob seus pés. Whis deslizava entre os golpes com uma letal flexibilidade, rebatendo onda por onda, contornando seus inimigos como o vento contorna uma vela. Os anjos se organizaram em círculos sucessivos, então lançaram uma técnica conjunta. Um feixe branco, pleno como uma lua radiante, que mirou diretamente Goku. Foi aí que todos notaram algo terrível. O poder de Goku não era apenas defesa, mas a transformação da própria natureza. Quando estendeu a mão, a terra se abriu e o ar avançou carregado de cores jamais vistas antes. Os amigos assistiam, o coração acelerado, mas com olhos que abrigavam uma esperança que não morre. Goku e Whis, juntos, dois polos da história, arquitetos do destino, lutavam não para medir forças, mas para revelar a verdade e proteger a existência de si mesma. A Terra permaneceu imóvel por alguns segundos após um confronto incomensurável. Os dois estavam no meio dos escombros. Goku com traços firmes e Whis com um olhar indecifrável, encarando os anjos restantes que ainda permaneciam em pé, tomados de medo e confusão, rostos divididos entre lealdade e temor. Goku ergueu a mão lentamente e, ao mesmo tempo, Whis levantou a outra. Uma energia cósmica reuniu-se ao redor deles. Então Goku falou com voz profunda: infelizmente, vocês desapontaram seu pai. Milhões de anos se passaram e vocês repetem os mesmos pecados com faces diferentes. Não aprenderam nada do sistema que juraram preservar. E quando o destino os testou, escolheram a obediência cega em vez do discernimento. Ele sorriu ligeiramente e acrescentou: quem segue a luz sem vê-la, vive a vida inteira na escuridão. As palavras caíram como um raio sobre os corações dos presentes. Whis quebrou o silêncio, como se desse a Goku um sinal secreto. A piedade acabou, Goku. Chegou a hora da decisão. De repente, num grande palácio, todas as paredes tremeram. As luzes celestiais começaram a piscar, como se o próprio céu estremecesse de raiva. O sacerdote estava diante de uma esfera luminosa e sua voz ecoava pela sala sagrada. Basta! Vocês ultrapassaram os limites! Parece que não há conserto. Não penso mais no sistema. Vou derrubar o próprio sistema. Ergueu o cajado bem alto e declarou: executarei a técnica proibida, aquela que jurei não usar por milhões de anos. A técnica que um dia alterou o equilíbrio dos universos, a fusão da pureza com a destruição. Bateu o cajado na esfera luminosa, num único golpe. A sala encheu-se de um brilho como o relâmpago da eternidade, e um raio partiu dali rumo ao céu, atravessando camadas cósmicas até alcançar a Terra. Num único instante, um choque terrível atingiu 3 dos anjos restantes, fulminando-os. Seus gritos fizeram o planeta tremer. Seus gritos não eram só de dor, eram de transformação. Uma luz branca intensa envolveu seus corpos, alterando suas feições numa velocidade inacreditável. A terra tremeu, o ar incendiou-se. Então, numa explosão além da imaginação, um som supremo ecoou e uma coluna de luz subiu aos céus. Quando o brilho foi desaparecendo gradualmente, surgiu uma criatura. Gigantesca, majestosa, com traços que misturavam beleza e temor. Suas asas se abriram, sua luz mudou noite em dia, iluminando a terra por alguns segundos. Que é isso? Quem é essa criatura? Como apareceu? Whis também não respondeu, mas fitava a criatura com preocupação. A criatura ergueu a cabeça para o céu e sua voz trovejou por todos os universos. Eu sou a voz do sacerdote. Sou seu juízo final. Sou a balança do sistema absoluto. Vossa brincadeira tornou-se enfadonha. Ergueu o cajado e uma aura irrompeu de sua ponta. O que lançou não era uma onda comum visível a olho nu. Era um raio oculto que atingiu a terra com precisão. Whis caiu de joelhos pela primeira vez. Não conseguiu esquivar daquela força fria que rasgou o ar, e a estupefação tomou todos os rostos. Até mesmo os amigos, acostumados a milagres, não acreditavam que Whis pudesse ser derrubado por um único golpe. Whis sussurrou, olhando para Goku com olhos cheios de preocupação e afeto. Cuidado, Goku. Você é o centro de tudo. Não me deixe morrer sem cumprir minha promessa. A criatura riu, uma risada amarga que cortou o ar. Ataquei você porque se interpôs no meu caminho. Você me traiu depois que lhe dei tudo. Até cheguei a acreditar que era o melhor dos meus filhos. Goku gritou. Maldito rebelde, você se tornou um demônio disfarçado sob a capa de anjo.
A criatura lançou-lhe um olhar frio e respondeu com voz firme. Então que o fim seja grandioso. Começou seu ritual, movimentos estranhos, marcados pela técnica proibida, criação do próprio sacerdote, que observava surpreso enquanto seus olhos se estreitavam em um espanto antigo. Algo acendeu em sua memória, um lampejo esquecido, uma lembrança que jamais deveria retornar. Então, a criatura lançou o ataque. O céu inflamou-se e a luz se quebrou em ondas fatais. Goku se preparou como pôde, mas de repente um grito ecoou cortando o campo de batalha. Era a irmã, aquela que chorara arrependida há pouco. Ela avançou como um projétil, lançando-se entre o raio e Goku. Seu corpo tornou-se um escudo vivo e um único grito saiu dela. Um grito de dor, de arrependimento e de amor. O raio atingiu seu corpo. Uma explosão colossal sacudiu o lugar. Ela caiu ao chão, envolta em uma luz estranha, as lágrimas escorrendo enquanto chamava Goku com voz trêmula. Perdoe-me, Goku. Eu fui parte da tentativa de apagar sua luz. Eu hesitei, presa às ordens de meus irmãos e ao comando de nosso pai. Eu não soube ver o caminho da verdade. Perdi-me entre a obediência e a dúvida. Mas agora, lembrei-me de nossa mãe que nos criou. Lembrei-me do porquê existimos. Você luta pelo que somos, pelo nosso sangue. As lágrimas caíam sem cessar. Sua mão tremia quando ela continuou. A voz fraca. Este ataque é o fim antigo. A técnica que meu pai usou uma única vez, e agora foi reativada por 3 de seus filhos, o mínimo necessário para executá-la. Quando vi o efeito dela, soube que te destruiria. Então me sacrifiquei para expiar meus pecados. Dei minha vida para que sua luz continuasse. A sua luz começou a se apagar lentamente, mas suas últimas palavras foram cheias de uma verdade pura. Você é a esperança. Você é tudo. Vados descansará em paz se sua luz permanecer. Goku a ergueu nos braços com delicadeza, e o peso que sentia não era apenas de um corpo, mas de um destino inteiro. Ela desapareceu em meio à luz, encerrando-se em um lugar que apenas o sacerdote conhecia. A criatura enfureceu-se. Sua técnica final havia sido frustrada. Goku sentiu um fervor que jamais conheceu. Não era apenas poder, era dor fundida com ira ardente. Agora me deste algo que nem os deuses podem conter. Farei o que deve ser feito. Lançou-se contra a criatura com uma velocidade além da percepção. O que os presentes viram foi algo impossível. O ataque de Goku não mirava um corpo físico, mas avançava como uma onda do próprio vazio. Sua energia cortava o ar como se fosse uma lâmina que dividisse a ilusão. A criatura parecia feita de pura luz, uma forma de brilho intocável, mas estremeceu só com a passagem do golpe de Goku. O impacto foi como o choque entre uma ideia e a própria realidade. Os amigos se reuniram em espanto e gritos. Suas vozes misturavam súplica e temor. Como? Seu golpe não teve efeito algum! Piccolo recusou-se a aceitar o que via. Isto não se explica pelas nossas medidas. O fôlego da praça encolheu quando Goku ergueu a mão para tocar o peito. Não encontrou o colar. Um silêncio funesto se abateu por um instante. E então ele explodiu em um grito como um trovão. O colar! Onde está o colar? A criatura sorriu com crueza. Procure-o se quiser, mas ele não vai durar muito em minhas mãos. Mal terminou de falar quando estendeu a mão e apertou a palma de repente. O colar se partiu sob sua pressão, estilhaçando-se em partículas de luz dispersas, desaparecendo como se nunca tivesse existido. Goku caiu de joelhos. Surpresa e desolação se mesclaram em seu rosto. A perda do colar não era apenas a entrega de um objeto valioso, era a perda de um juramento e de uma promessa, o presente de uma mãe que se foi, um testamento confiado a uma alma protetora. O inventor, o sacerdote criador, recuou, rompendo seu raro estado de calma. Um tom obscuro brilhou em seus olhos que ninguém antes vira. Exalou como lâminas. Não, isto não é um jogo. Aquele colar não era só dele, era a chave. Quebrou seu silêncio e avançou em fúria crua contra a criatura. Mas antes que a alcançasse, todos voltaram seus olhares para Goku. O próprio tecido do existir tremeceu quando Goku soltou seu grito. Um grito que não se parecia com nenhum outro que se ouvira. Era quase um chamado cósmico que atravessou véus, camadas e dimensões. O espaço tremeu. Todas as criaturas dos universos, das mais baixas às mais altas, pararam, ouviram, sentiram a luz explosiva contida naquele grito. Veias douradas surgiram em seu rosto, brilhando como relâmpagos, e entrelaçando-se em sua pele como linhas de luz sagrada. Sua voz foi mais um rugido de luz. Você despertou o monstro dentro de mim, e ele não terá misericórdia, não importa quem você seja. Ergueu a mão. O ar ao seu redor se fragmentou em partículas de energia. O ataque que lançou não era apenas energia, mas fé. Uma luz misturada a uma crença pura e inquebrável. A onda avançou e atravessou a criatura antes mesmo que esta percebesse estar sendo atacada. Um grito agudo ecoou da criatura. Seu corpo começou a rachar, cada célula se desfazendo em pedaços de luz, como acontecera com um colar. Mas Goku caiu de joelhos. Não sentia vitória, e sim vazio. As lágrimas rolaram de seus olhos e caíram ao chão, começaram a queimar a terra com seu calor luminoso. Disse com voz quebrada: eu não pude guardar o legado. Os amigos lamentaram, mas enquanto suas lágrimas brilhavam no solo, algo inesperado aconteceu. As lágrimas começaram a se transformar em ouro líquido.
Suas pequenas gotas juntaram-se, formando círculos de luz no chão, ergueram-se, reuniram-se e fundiram-se em uma forma familiar. Em poucos instantes, o colar se formou novamente, exatamente como antes. Goku ficou petrificado, os olhos arregalados entre espanto, perplexidade e tremor. Estendeu a mão, colocou-o ao redor do pescoço e um brilho interno o envolveu, saindo do mais profundo de sua alma. Naquele instante viu a mãe de Zeno falando com voz serena, como uma brisa eterna. Não chores, Goku. Não te disse que este colar não é de metal? É o espelho da tua luz interior. Enquanto tu creres, ele jamais se quebrará, porque tu és. A luz que carregas é mais forte que qualquer força. Lembra-te sempre, o símbolo vive pela fé, e tu ainda crês. Seu sorriso desapareceu suavemente, mas seu calor permaneceu ecoando no coração de Goku. Ele ergueu o rosto para o céu. Lá estava o inventor real, de pé lá no alto, sorrindo com confiança mortal, tendo presenciado tudo, uma visão grandiosa. Parecia que o céu se partira ao meio, a luz de um lado e as sombras do outro. Goku disse: eu buscava um motivo para lutar com toda a minha força. Agora o encontrei. Vamos ver quem merece portar a luz deste mundo.